Olá, boa tarde. Eu sou Arismar Garcia. Está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, a partir das 2 da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pelo canal Cidadão da Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para os centros de apoio ao trabalho, aqui da capital. A nossa entrevista especial de hoje, da semana, vamos falar sobre a Lei 11.788 de 2008, a chamada Lei do Estágio. Para tratar desse assunto, recebemos hoje em nossos estúdios o Superintendente Educacional do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, Eduardo de Oliveira. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, de dar as boas-vindas ao senhor Eduardo, eu convido você que está aí nos assistindo para participar do programa. Você pode mandar a sua pergunta ao vivo a cobrar pelo telefone 9090 31 29 90 92. Dê sua opinião, mande sua pergunta, tire suas dúvidas. Hoje o programa é muito especial. Preste bem atenção, porque nós temos coisas muito boas para te falar sobre a Lei do Estágio. Boa tarde, senhor Eduardo. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. É um prazer estar aqui para responder perguntas e falar sobre esse tema muito interessante e atual, que é o estágio. E para nós começarmos, e antes de falarmos a respeito da Lei do Estágio, eu gostaria de convidar o senhor e os nossos amigos que estão nos assistindo para ver um vídeo para saber o nível de conhecimento dos jovens sobre esta lei. Vamos lá. A nova Lei do Estágio traz diversas mudanças em defesa dos direitos dos estudantes, seja no ensino técnico ou superior. Nós conversamos com alguns deles para saber o que pensam. Na sua faculdade ou mesmo no seu ambiente de trabalho, você foi orientado quanto à Lei do Estágio? Então, na verdade eu tive uma aula de direito, né? Só que era uma coisa bem simples. Justamente não se aprofundava na parte do estágio, né? Você acha que você pode ter prejuízos por não ter conhecimento sobre essa legislação? Sim, posso ter prejuízo, porque a partir do momento que você desconhece a lei, você não tem como se embasar para indicar os seus direitos, né? Você acha que, ou na faculdade, ou mesmo no ambiente de trabalho, deveria ser discutida a legislação para proteger o estagiário, para você se informar melhor e até mesmo não ser prejudicada num outro estágio ou mesmo num outro trabalho? Sim, eu acho que tem que começar pela faculdade, né? Eles têm que dar essa base para todos os alunos, porque já entra no estágio sabendo as horas que ele tem que cumprir, a bolsa auxílio que ele tem que ganhar, para não ser enganado, para não entrar numa furada. Você acha que a carga horária que você exerce hoje atrapalha nos seus estudos, está adequada, poderia ser mais? Como que você vê isso? Bom, a carga horária para mim está ótima, porque eu faço 4 horas por dia, então eu acho que está perfeito, não tem nem mais nem menos. Não atrapalha os seus estudos, a sua ida para a faculdade? Não, nem um pouco. Você acha que a questão dos benefícios do estagiário tem que ser esclarecida no ambiente de trabalho, ou a faculdade também pode dar uma orientação para os alunos para ele não correr risco de cair em empresas que possam vir trazer prejuízos? Olha, eu acho que ambos precisam ter conhecimento da lei. Tanto a instituição precisa apresentar para o aluno a lei do estagiário, e a instituição de ensino também precisa. Eu acho que cada setor que tem um estagiário deveria ter a lei ali impressa para o estagiário consultar, para o estagiário conhecer. É fundamental. Nossa, Eduardo, nós tivemos aí uma amostra do que pensam os estagiários, de como é que eles estão informados em relação à lei. Queria que o senhor fizesse um rápido comentário a respeito desse vídeo. A lei do estágio, na realidade, o que é o estágio? O estágio é um ato, acima de tudo, educacional. Então, o estágio, diz o artigo 1º, estágio é um ato educacional, não é trabalho, é educativo. Então, por que eu quero dizer com educativo? Ele deve preparar os alunos para o mundo do trabalho. Através da prática, você irá, então,
praticar aquilo que você está estudando. É isso, o estágio é isso, é a prática daquilo que você está estudando, no intuito de ajudá-lo no seu ingresso futuro no mercado de trabalho. E para isso, então, tem a lei, com todos os seus direitos e suas obrigações e seus deveres. Das partes, quais são as partes? Alunos, estudantes e empresas e instituições de ensino. Muito simples, basta entrar no site do CIE, www.ciee.org.br. Lá você tem a lei completa, tem a cartilha que o Ministério do Trabalho e Emprego publicou sobre a lei de estágio, tem também dúvidas mais frequentes, você terá toda a sua orientação. Mas é isso, você tem a lei que vai definir a carga horária, se é ensino médio, se é superior, 4 horas ou 6 horas diárias, máximo 30 horas semanais, no caso de 6 horas diárias, entre outros direitos e deveres. Então, o interessante, eu acho que fica a dica aí, que todas as pessoas que estão estudando devem se orientar pela lei. Isso o estágio é uma realidade, não adianta, é um caminho sem volta. Hoje o estágio está instituído no país, então as pessoas precisam ir atrás dessa informação. O senhor acabou agora falando sobre a questão de horário, enfim, eu queria saber se nessa carga horária, então, para ficar bem claro para as pessoas que pretendem ir para um estágio, a carga horária para o ensino médio e ensino superior. Existe uma diferença de horário e por que existe essa diferença? Existe uma diferença por conta justamente do ensino médio 4 horas, 6 horas para o ensino superior, por causa das questões educacionais e pedagógicas de cada nível de ensino. Não é? Então, 5 horas, 5 dias por semana, e aí no caso que vai dar a carga horária, 5 vezes 4, 20, e no caso de ensino superior, 30 horas semanais no máximo. Mas são questões pedagógicas devido a que nós chamamos de grade curricular, ou currículo que cada um desses níveis de ensino dispõe aos alunos. Isso é muito bom que fique claro isso. Eu gostaria também que o senhor citasse os principais benefícios desta lei, direitos e deveres do estagiário. Bom, um deles nós já falamos aqui, que é a carga horária. Acabamos de dizer, anteriormente a lei não estava explícita, agora explicitamente já falamos da carga horária. A lei diz também que as atividades devem estar correlacionadas com aquilo que se está estudando. Então, se você é um aluno de direito, você tem que exercer atividades que estejam correlacionadas ao direito e assim por diante. Ou seja, o estágio, as atividades que você exerce nas empresas ou nos órgãos públicos, têm que estar correlacionadas com aquilo que você está estudando. Também a questão do auxílio transporte, fica definido o auxílio transporte. É obrigatório que seja oferecido auxílio transporte. Também a questão no recesso, concluído 1 ano de estágio, você tem direito a 30 dias de recesso ou menos de 1 ano, um recesso que é equivalente a férias. Não podemos dizer férias porque não se trata de emprego, é estágio, é uma lei própria. Olha, não é emprego, emprego é CLT, é estágio. Por isso que falamos de recesso, 30 dias, concluído 1 ano, e não férias. Mas recesso, tem direito a recesso, tem direito a bolsa auxílio. Então, os estágios devem ser remunerados. Então, você tem direito a uma remuneração, à exceção aqueles estágios onde eles estão incluídos como obrigatórios na sua grade curricular. Estágios para conclusão de curso. Esses ou nestes não cabe a obrigatoriedade da bolsa auxílio. Da bolsa auxílio, mas é muito raro. A maioria das empresas pagam
o estágio mesmo nesses casos de estágios obrigatórios. E os deveres? Os deveres são os deveres de qualquer pessoa que se coloca dentro de uma empresa. Então, eu disse aqui que é uma atividade educacional, porém você entra numa empresa, você tem as normas da empresa. Então tem horário, tem tarefas, tem chefe, então você tem que cumprir com as normas da empresa. Então, normas de conduta, né? É o exercício de cidadania, e é bom que o estágio prepara, como eu disse, para a inserção no mundo do trabalho, no mundo que nós chamamos de mundo corporativo. Então você vai ter as regras de conduta, saber trabalhar em equipe, respeitar os seus colegas, as normas de vestimenta. Você não pode chegar lá como você trabalha num ambiente corporativo, é diferente da sua galera, da sua turminha. Você não está numa balada, você não está num campo de futebol. Não dá para misturar, né? Não dá para misturar, você está num ambiente de trabalho. Então são as regras próprias da empresa na qual você está estagiando. Chegaram perguntas. Ótimo. Bastante. Vamos ao senhor, diz que gosta bastante Gosto. de perguntas. O BS Brasilândia, o Yuri, pergunta o seguinte: estágio pode fazer hora extra? Não é emprego, não pode fazer hora extra. É só aquilo que está regido em contrato de trabalho. Quando você for fazer estágio, não esqueça, você tem que assinar um contrato. Termos de compromisso de estágio. É obrigatório que esteja assinado um contrato. Só aquilo é que pode, não pode hora extra. Ama Jabaquara, Gabriele, qual é o valor da remuneração dos estagiários? Varia. Também é definido em contrato. Não é trabalho, é estágio. A remuneração ela é feita de acordo com o que você acertar com o seu contratante. Da UBS Integral Vera Cruz, um grande abraço para todo mundo. Foi inaugurada no sábado, dia 24, que vocês tenham bastante sucesso. Ótimo. Um grande abraço para vocês. A Isabela que pergunta o seguinte: vou completar 1 ano no meu estágio, tenho direito a 30 dias de férias? O senhor já respondeu? Sim, tem. Só para registrar, tá, Isabela? Muito obrigada pela sua pergunta. Da UBS Jardim Nélia, o Fabrício: onde posso adquirir a cartilha da lei de estágio? O senhor também? Entra no nosso site, www.cie.org.br, lá tem a cartilha. Da Ama Vilaçona, a Débora faz uma pergunta interessante para a gente reforçar aqui o que o senhor estava falando. Estagiário tem direito a 13º salário? Não tem direito a 10º, não é emprego, é estágio. Pois é, isso tem que ficar bastante claro para que a pessoa não confunda as coisas. Agora, no momento da indicação para a vaga no CIE, o estudante, eles tiram as dúvidas sobre a lei, é grande o número de jovens que têm conhecimento sobre essa lei. A gente viu aí que é uma coisa meio complicada, né? Infelizmente, nós vimos aí no nosso vídeo introdutório, há muitas dúvidas. O CIE procura sempre orientar quando eles nos procuram, mesmo quando nós encaminhamos para as vagas de estágio. Mas mesmo assim, é até próprio da juventude, a ansiedade por iniciar o estágio logo, ou pelos jovens, ou pela própria empresa, existem dúvidas. E nós mesmos, como brasileiros que somos, quando nós compramos qualquer coisa, a gente não lê o bendito do manual, não é verdade? Claro. É comum. Então, imagina se a gente vai ler a lei, né? Eu não sou advogado, a gente não costuma... Ler lei é coisa própria para quem é do ramo. Mas é bom que, se não fizermos quando iniciemos, que o façamos. Não custa, a lei não é tão longa assim, são poucos artigos, vale a pena ler, busque essa informação no site do CIE. Todos os serviços que o CIE oferece não tem custo nenhum para os estudantes. Então façam isso, vale a pena, não custa nada e você lá tem os seus direitos e os seus deveres. Agora, daqui a pouquinho nós vamos chamar o intervalo. Eu gostaria também de conversar com o senhor uma coisa que a gente estava até falando aqui no intervalo, do espírito do estagiário, né?
O senhor me disse, e eu achei uma frase muito bonita da sua parte, sendo o senhor quem é, trabalhando com estagiários, de que todos os dias nós temos alguma coisa para aprender. Então daqui a pouquinho eu vou chamar o intervalo, mas antes eu quero que o senhor fale sobre isso, porque é muito importante o estagiário ter esse espírito. É importante. O estágio é um ato de aprendizado. Nós sempre temos que buscar o aprendizado. O mundo é muito competitivo e cada vez mais, sem fronteiras, temos que aprender. Todo dia no estágio nós aprendemos. Todo dia no nosso trabalho nós aprendemos, na nossa vida temos que buscar o aprendizado para podermos enfrentar as entrevistas, esse mundo do trabalho, essas nossas competições que virão. Não é fácil. Buscar um emprego hoje, tá? Todo mundo diz, está sobrando emprego, o Brasil vive a pleno emprego. Saia por aí, vá fazer as entrevistas e venha me dizer se é fácil. São muito mais candidatos do que vagas. Então, esteja sempre bem preparado e procure aprender todo dia. Okay. Essa é a mensagem. Muito bem, Sr. Eduardo, quero que o senhor continue conosco. No segundo bloco, nós vamos continuar falando da lei do estágio. Eu conto com você. Suas perguntas pelo 9090 31 29 90 92. Até já. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. Nós vamos dar continuidade à nossa entrevista especial da semana com o superintendente educacional do Centro de Integração Escola Empresa, o CIEE, o Sr. Eduardo de Oliveira. Sr. Eduardo, o CIEE dá algum tipo de ajuda, informação para os possíveis estagiários sobre como se comportar numa entrevista, enfim, que dicas que ele recebe do CIEE? Oferece sim, o CIEE oferece totalmente sem custo, são 37 temas de educação à distância, além de oficinas presenciais, cursos e palestras, totalmente sem custo. Basta entrar no nosso site, repito, www.ciee.org.br, você está vendo aí, e se cadastra, se já não tem cadastro, se cadastra, você adquire uma senha e vai fazer esses cursos. São cursos rápidos,
São cursos que vão desde como preparar um currículo, entrevista, tem cursos de língua, de informática, totalmente gratuitos, que vai preparar você que já está estagiando ou aguarda por uma oportunidade de estágio para melhorar o seu currículo e enfrentar o mercado de trabalho. Então você já sabe, né? Corre procurar essas informações. No mundo de hoje, a gente não pode dizer que não tem oportunidade de aprender. A internet, os serviços todos que são oferecidos, eles são aí uma janela aberta para a gente. Quem é esperto, quem está com vontade, corre atrás. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte: a oferta de vagas de um estágio diminuiu com a lei? Num primeiro instante, sim. Logo que foi promulgada a lei, até por desconhecimento, a lei foi promulgada, não teve tempo de ser absorvida pelo mercado, ela não teve um período de adaptação. Então, nos primeiros meses, as empresas não sabiam como agir, a própria escola, que são os detentores dos estudantes, não sabiam como trabalhar com a questão. Mas depois, ela foi isso no final de setembro de 2008, logo daí 2, 3 meses, virou o ano, a coisa já começou de novo e já viemos num crescendo, e agora com essa questão da falta de qualificação de mão de obra, as empresas buscam nos jovens seus futuros talentos, começou a crescer, 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 e agora não para de crescer, temos aí uma oferta bastante interessante de vagas para estágio. Agora, como que o estudante pode encontrar uma boa vaga de estágio? Qual que é a época do ano em que há mais oportunidades? Olha, as viradas de semestre, pela característica do nosso sistema educacional, então julho e dezembro, janeiro, começo de janeiro, são os meses em que nós temos a maior oferta de vagas. Na virada desse ano, tivemos em torno de 75 mil vagas em aberto aqui no nosso estado. Isso devido porque são viradas de semestre, muitos estudantes se formam e as empresas também efetivam esses jovens, porque muitos jovens são efetivados nas empresas nas quais eles estagiam. Então nós temos nessas épocas, chamadas épocas de virada de semestre, as maiores ofertas de estágio. Uma curiosidade, uma pessoa grávida pode fazer estágio? Pode, nada impede, não há nenhum impeditivo, a lei de estágio não fala nada disso, não tem nenhum problema, nenhuma restrição, nenhum impeditivo. E uma pessoa, um estrangeiro, pode ser estagiário? A condição para se fazer estágio é que esteja estudando e frequentando a escola, independente de ele ser estrangeiro ou brasileiro. Ele tem que estar com vínculo na instituição de ensino. Uma pergunta para finalizar, e eu já queria deixar aqui um convite para o senhor, porque eu quero saber muito mais de lei de estágio, tenho certeza que outras pessoas aqui à disposição, que estão nos assistindo com muito querem. prazer. A lei de estágio diz que o descumprimento das normas pode caracterizar vínculo empregatício. Fale sobre isso, só para a gente terminar. Pode porque se você não cumpre o que está na lei, nas regras, se você extrapola, por um exemplo, a carga horária, se você dá atividades que não condizem com o curso, você pode gerar o que nós chamamos de vínculo. Então isso pode ser que, numa eventual fiscalização, o seu contratante possa ter que efetivá-lo como empregado. É muito raro, mas pode acontecer sim, não cumprindo a lei, não é mais estágio, passa a ser empregado. Veio mais uma pergunta aqui para a gente, veio da Ama da Sé. É o Roberto que pergunta, ele diz o seguinte: minha mulher faz estágio em ciências contábeis e trabalha 8 horas por dia, isso é correto? Não é correto, máximo 6 horas por dia, deve haver algum engano aí, precisa ser orientado, 8 horas por dia não é jornada de estágio, a jornada máximo 6 horas por dia. 8 horas não está correto,
Ela pode reclamar isso para quem, senhor Eduardo? Não basta, se for através do CIE, basta entrar em contato. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa. Está havendo falta de esclarecimento por parte do contratante, a própria escola também tem responsabilidade no caso, tem que ter um contrato de estágio. Como eu disse, se é estágio, é um termo de compromisso de estágio, o TCE. Dê uma olhada no seu termo de compromisso de estágio. Lá tem a jornada, máximo 6 horas. Alguma coisa deve estar não condizente, né? Mas no máximo você dá uma olhada no termo de compromisso de estágio. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a sua Olha, essa é uma outra entrevista que só falta um couro aqui para falar, que pena que acabou. Não, estamos à disposição, eu me coloco à disposição. Muito obrigada pela sua participação. Gostei muito de conhecer o senhor, gostei muito da sua postura em relação ao estágio, em relação à vida. O senhor estava conversando aqui com a gente antes do programa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. O CIE, como eu disse, já há 49, quase 50 anos, que é uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, que se dedica a isso, ao bem-estar dos jovens, através da inserção dos mesmos no mercado de trabalho, através de estágios. Muito obrigada. Hoje conversamos com o superintendente educacional do Centro de Integração Empresa-Escola CIE, o senhor Eduardo Oliveira. E agora, Davi Nascimento vem com as informações de vagas de emprego do CAT. Boa tarde a todos. Semanalmente, os CATs oferecem diversas vagas de emprego para áreas como assistente administrativo, atendente de telemarketing, balconista, vendedor, porteiro, entre outras. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Agora, falando de cursos, durante o ano inteiro, as unidades do CAT recebem inscrições para o curso gratuito de manipulador de alimentos em pizzarias, em parceria com a Didio Pizza. Ligue para o número 156 e saiba em qual unidade do CAT o curso está sendo oferecido. Para o atendimento presencial, leve RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. Os endereços dos CATs estão disponíveis em www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Na coluna São Paulo Variedades, até dezembro, o Clube Escola Santo Amaro oferece aulas gratuitas de hidroginástica para o público acima de 17 anos. As atividades acontecem semanalmente na Avenida Padre José Maria, 55. Para saber os horários das aulas, ligue 5687-6340. 5687-6340. Até 2 de fevereiro de 2014, o Sesc Pompeia realiza a exposição Mais de 1000 Brinquedos para a Criança Brasileira. A mostra pode ser visitada de terça a domingo, das 10 às 19 da noite. Na Rua Cleia, 93. A entrada é gratuita. É com você, Arismar. Dicas gratuitas, não perca. Você tem tudo aqui nessa cidade. Pode passear gratuitamente. E hoje, levando em consideração a nossa entrevista, você tem um estágio à sua disposição. Entre no site do CIE, veja como é que você pode orientar seu filho, seu irmão, ou mesmo se orientar se você é estudante e quer uma vaga de estágio. Colocar a mão na massa, ir atrás do seu interesse. É assim que a vida profissional começa. Eu espero que você tome essa atitude que pode mudar a sua vida. Procurar seu estágio, procurar desenvolvimento, procurar capacitação para que você possa ter uma vida profissional de sucesso, porque sucesso todos nós merecemos. Nós estamos chegando então ao final do nosso programa. Você acompanhou o São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Desejo a você uma excelente semana, sucesso em tudo que você for fazer, ok? Até lá.